Saudações, estimados espectadores do canal. Hoje o convidado do canal é Vitali Kupri. Vamos conversar para vocês sobre temas muito importantes. Olá, Vitali. Boa tarde. Diga, você esteve no campo político da Ucrânia, foi deputado da legislatura passada, depois de alguma forma você sumiu do campo político, da mídia. Eu diria, a que se deve seu afastamento da política, pelo que entendi, e o seu retorno repentino? Você tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, se não me engano. Você escreve posts ativamente, conte-nos sobre isso. Eu vou chegar a 1 milhão em breve, 900 mil. O número aumentou, claro, porque eu assumi uma posição mais ativa. Agora vou explicar por que agora, mas quero dizer que em 2019, infelizmente, ajudei Zelensky a não apenas se tornar presidente, mas a receber o bastão de comando, por assim dizer. Eu apresentei um projeto de resolução correspondente à Rada Suprema, e Zelensky, de acordo com o meu projeto de resolução, conseguiu dissolver o parlamento, basicamente usurpando o poder. Estando no poder, eu de alguma forma sentia que havia algo errado aqui. Eu não votei em Zelensky, já que eu mesmo era candidato à presidência, eu não fiz campanha pelo Zelensky. Mas no parlamento eu o ajudei e criei lá uma associação interpartidária de deputados que o apoia. Eu tinha algumas promessas eleitorais minhas lá, eu queria colocar ordem na luta contra o socorro na mão. Eu esperava que fôssemos cooperar e prender criminosos que, naquele momento... Bem, isso já não importa, é uma velha história do regime Poroshenko. Mas eles simplesmente se recusaram a qualquer tipo de cooperação. Todas as minhas denúncias sobre os crimes do regime anterior, eu escrevi para Ivan Bakanov, mas elas foram para o lixo. Eu fiquei muito decepcionado. Por alguns meses eu realmente não sabia o que fazer, só acompanhava isso. Em 2019 e depois, quando aconteceram os chamados Acordos de Oman, essa foi a pior situação. Eu fui para uma oposição dura contra Zelensky. E basicamente, eu ainda continuava na vida pública. Eu fazia meus posts, conversava com as pessoas, me comunicava. E eu entendi que esse regime já... ou teremos guerra, ou haverá rendição da Ucrânia. Sobre Oman, há muito a dizer, pois fui um dos primeiros, talvez o primeiro, a declarar isso no canal de TV Nash. Foi uma declaração, me parece que foi em janeiro de 2020. Ninguém saberia ainda, pois fui informado pela inteligência militar ucraniana de um encontro entre Zelensky e Patrushev na embaixada russa. Naquela época, eu ainda tinha alguma relação e decidi tornar isso público. Então, eu me coloquei na oposição, comecei a criticar, mas você está certo ao dizer que era uma atividade não política. Embora eu mesmo seja líder de um partido, eu lidero o partido chamado Reshushi. Eu me tornei militar, fui direto para a área militar. Isso foi em 2020, era o Bukansky, na época chamado de Comissariado Militar Interdistrital de Irpin Busha. Eu comandava uma companhia de guarda. Depois assinei imediatamente um contrato de reservista, permanecendo basicamente na vida civil, mas participando muito ativamente, você pode verificar, de treinamentos de tiro, coordenação e participei de exercícios militares. E eu sei com certeza como estavam entregando a Ucrânia. Eu mesmo abria os envelopes nos treinamentos de combate, 6 meses antes da invasão, onde era descrita a situação da captura de Gostomel, do aeroporto. Eu sabia de tudo isso. Naquela época eu era tenente sênior, fui promovido a capitão e comecei a trabalhar então nesse tipo de atividade legislativa, com a liderança, o comando da defesa territorial da Ucrânia, não do batalhão do distrito de Bucha, mas da Ucrânia. Na época, fui conselheiro em questões legislativas para Bargilevich, o senhor Bargilevich, que mais tarde chefiou o Estado-Maior-General. Ou seja, eram cargos bastante altos. E desde os primeiros dias da invasão, fui imediatamente para uma unidade militar A1155 Comando. Este é Yuri Galushka, general de brigada, que Zelensky tenta prender implacavelmente, supostamente por ter entregado algo lá. Algumas posições na região de Kharkiv, perto de Govchansky, e eu servi lá até sofrer lesões na coluna, e depois fui dispensado. Isso foi em 2022, e foi exatamente a partir desse momento.
Claro, quando eu era militar, eu não tinha uma posição política ativa, não expressava minhas opiniões, apesar de algumas questões sobre o fortalecimento da defesa da Ucrânia. E depois, já a partir de 2022, 2023, comecei a criticar, que é o que eu faço, expor esquemas de corrupção, defender os direitos das pessoas. Lidero uma organização de direitos humanos há 20 anos e torno tudo isso público. E então, eu tornei tudo público até 2023, quando diretamente aqueles que foram nomeados por decretos e ordens de Zelensky, chefes da administração militar, eu revelei os crimes deles. Desvio de fundos para reconstrução, desvio de ajuda humanitária, principalmente foi em Gostomel, mas não só em Gostomel. Região de Kiev, agora o vice-primeiro-ministro Kuleba, ele também estava envolvido lá. Como eles negociavam com o sistema Chiliak, vendiam essas oportunidades de sair, depois os funcionários saíam com acesso a informações secretas e não voltavam. Ou seja, eu descobria tudo isso, tornava público. E então, um dos primeiros em 2023, decidiram me levar à força. Pessoalmente, o que eles fizeram foi destruir toda a minha documentação militar, onde eu servi, e a documentação médica. Eu fiquei como um fantasma, um espectro, sabe assim? E vieram atrás de mim, e tem alguns vídeos no TikTok, um com 1.200.000, outro com 1.700.000 e outro com 2 milhões de visualizações. Como aconteceu no prédio da administração militar da vila de Gostomel, onde protestei contra o desvio de verbas para a reconstrução, e naquele momento eles não conseguiram me levar à força numa van. Como havia jornalistas e era uma situação pública, as pessoas intervieram. Na época, eles não tinham experiência em agir com violência. E o principal é que todos me conheciam, todos sabiam, até a polícia sabia. E a polícia simplesmente deu 10 passos para trás. Porque meu filho também servia na polícia naquela época. E eu, quando estava na Rada Suprema, era vice-presidente do Comitê de Controle das Agências de Aplicação da Lei. E a polícia não apoiava. Esses aí, eu acho que não eram do Centro de Recrutamento Militar, acho que eram do SBU, instigados pelo gabinete do presidente. Era o Yermak, e eles eram bem ousados e tentavam. O que aconteceu depois, ninguém sabia. Eu nunca reivindiquei o direito à prorrogação, mas meu sogro era inválido, já falecido, da primeira categoria, minha mãe era inválida, estava sob meus cuidados, e eu reivindiquei esses direitos, mas eles não queriam me conceder a prorrogação. Contratamos uma advogada para evitar que o marido fosse detido no comissariado militar. Isso foi em abril de 2023, ou seja, há 3 anos. E nesse momento, a advogada era muito competente. Ela disse, mostrem o processo militar de Pupri. E não havia nada, ela disse. Escutem, só tem a sua cidade natal, Kamiansk, onde você recebeu o posto de tenente há 20 anos. Né? Tudo tinha sido destruído. Ficou claro para mim. Naquela época, aproveitando as possibilidades de cruzar a fronteira, porque minha mãe precisava de tratamento, eu fiquei no exterior. Agora estou no exterior. E publicamente, com força, comecei a me envolver com a chegada do Trump. Porque essa é a única pessoa que me deu alguma esperança, porque eu vejo o que está acontecendo no governo Biden, que ora nos dão, ora não nos dão, só para que a gente não morra e não seja destruído, e vão manter esse conflito eterno. Eu gostei da posição do Trump, que diz, eu quero trazer a paz, e eu não vi nada disso. Ele não é nenhum agente do Putin, e olhem só as sanções que ele fez, ele até pressionou, até o Biden não conseguiu fazer muita coisa do que o Trump fez. Venezuela, olhem só, a situação na Síria, Armênia, até com a Bielorrússia, vejam como ele afasta Lukashenko de Putin. Por isso eu apoiei e comecei a fazer declarações públicas. Mas essa chamada buzificação estava ganhando força e eu já não podia ficar de fora. Eu sou o líder de uma organização de direitos humanos. Eu identifiquei cerca de 12 ou 13 artigos da Constituição da Ucrânia, não leis, mas da Constituição, a lei principal, que estão sendo violados agora nesse processo vergonhoso. E eu já não aguento mais. Nós não temos direitos, o sistema de aplicação da lei não funciona, não há juízes. Nessa situação, decidi mesmo assim começar a divulgar esses fatos. E se você olhar, imediatamente começaram a deixar de me seguir, eu tinha 1.700.000 seguidores, imediatamente 100.000 foram embora. E olha, eu vi de tudo lá,
disseram que era uma operação psicológica de informação, que eu era um agente russo e me escreveram de tudo, clássico, sim, sim, clássico. Me acusaram de querer colocar ordem, de querer uma mobilização normal, que eu fui um dos participantes que ajudaram na mobilização, criaram formações voluntárias de comunidades territoriais. Na defesa territorial, éramos 100 mil e havia 800 dessas formações. As pessoas se apresentavam no início da guerra, entende? Com uma ideia, não sei, com inspiração, com o desejo de derrotar o inimigo e eu, de trazer a paz com a vitória. E Zelensky ignorou tudo isso e eu comecei a expor isso e agora você pode ver minhas postagens. Algumas alcançam muitos e muitos milhões de visualizações. Sobre esses fatos eu comento, claro, explico. Você pode ver que a fazenda de bots, que antes trabalhava contra mim, já não atua nessas postagens, porque lá já não é mais possível fazer nada. Esse fato já veio à tona, já não é mais possível escondê-lo. Agora eles estão trabalhando contra mim. Você também pode ver quando eu exponho abusos nas Forças Armadas de Brovdi, os chamados 300 drones, eles desaparecem em direção desconhecida e supostamente vão para Moscou. Mas, na verdade, poderiam ser usados para destruir depósitos inimigos, algumas instalações de infraestrutura na linha de frente, ajudar de alguma forma. Me parece que toda essa história com esses Brovdi é muito suspeita, com todos eles. Depois, agora estou criticando fortemente esses voluntários, os pseudo-voluntários como Sternenko, Pritula, um satélite que ninguém viu, não há documentos, esse satélite simplesmente não existe. Nós vimos quando o apoio dos Estados Unidos em informações de inteligência desapareceu, vimos que tudo sumiu, ou seja, simplesmente os trapaceiros no poder se agarraram a essa mamata. Milhões estão sendo ganhos até mesmo por alguns militares. Agora mostram um dos atuais comandantes, um dos Da Vincis, sentado lá com um relógio de 7 mil euros ou quanto custa, carros novos. Apartamentos novos em complexos de luxo em Karasivtsi. Conheço pessoalmente Evgeny Karasets, desde o Maidan, da Revolução da Dignidade. Ele diz: 100 mil morreram, isso não é nada, temos que continuar morrendo, e o que foi roubado 100 mil wons, isso é pouco, temos bilhões. Fico triste ao ver tudo isso. E são exatamente essas postagens que desmascaram toda essa quadrilha que está agora cercando. A quadrilha quer guerra e continua prolongando isso infinitamente. Agora uma fazenda de bots está trabalhando contra mim, eu apago com muita frequência, só tem palavrões, não tem mais nada lá. Eles não conseguem explicar porque Zelensky enviou mais de 200 dos melhores especialistas em derrubar drones. E agora vemos o Mosteiro Bernardinho em Lviv pegando fogo, um patrimônio da Unesco. Vemos uma explosão em Zaporizhzhia, ou seja, expuseram nossa defesa. E sob essas postagens, eles ficam irritados e tentam lutar contra mim lá. Mas as pessoas aqui assistem, tem muitas visualizações, muitos likes, porque entendem que escrevo a verdade. E minha tarefa agora é explicar às pessoas a saída dessa situação, e a única saída é exigir a renúncia de Zelensky, e só isso, a renúncia, entende? É preciso ir às ruas, mas estamos sentados. Por que as pessoas têm medo de fazer isso? O centro de recrutamento militar aterrorizou os homens, mas as mulheres, por algum motivo, não exigem isso. Isso não significa abandonar as posições lá na linha de frente. Isso não significa se render, assinar uma capitulação. Eu nunca falaria sobre isso. Ao contrário, eu fortaleceria nossas posições eliminando a corrupção entre os defensores, organizando as forças armadas e promovendo uma mobilização motivada. Putin diria algo assim: já acabou para eles, não podemos vencê-los, precisamos chegar a algum acordo e fazer concessões. Essa é a minha proposta. Mas isso só pode acontecer com a renúncia de Zelensky, e aqui não há nenhum vácuo de poder. E sabe, eu acho interessante que ninguém no parlamento, ninguém apoia essa ideia prática de que o poder deve passar para o parlamento. Afinal, somos uma república parlamentar presidencial. E a seção da Constituição foi escrita exatamente para que, se os 5 anos previstos no artigo 106 da Constituição terminarem, então o poder passa para o presidente do parlamento. Reeleger, eleger um novo governo, trocar os chefes dos órgãos de segurança, colocar ordem.
eu poderia ter chefiado a Procuradoria-Geral. Essa foi a conversa que tive com a equipe do Zelensky na época, preliminarmente, que eu poderia trabalhar na Procuradoria-Geral. Um pequeno passo para trás. E agora vamos abordar essa crise parlamentar. Posso perguntar se você conversou pessoalmente com Zelensky naquela época? Não, eu pessoalmente conheço bem Andriy Bogdan, já que trabalhamos juntos com o senhor Kolomoisky. E eu estava lá. Como dizer, ele era vice, não vice, mas responsável por certas questões jurídicas. Nós nos encontrávamos na Suíça, no escritório do Kolomoisky. Isso foi em 2016 a 2017. Essas viagens eram regulares, porque eu era o vice do Ihor Valeriovich no partido UKROP. Isso é informação pública. Ele também chefiava a Comissão de Controle e Auditoria. Eu era o vice dele, então estamos familiarizados com os assuntos do partido. Através do Bogdan, digamos assim, com a equipe do Zelensky e também durante as eleições. Ajudei, fui candidato e já entendi que era um candidato técnico. Eu só não queria que Petro Poroshenko, igual ao Zelensky, usurpasse o poder do mesmo jeito, pois também impôs a lei marcial. Da mesma forma, se não fosse por Avakov e pelo Partido Frente Popular, que não permitiram que ele decretasse por 60 dias, mas apenas por 30. Poroshenko se desonrou, não haveria eleições e ele usurparia o poder, por isso eu era contra ele. Candidato laranja, eu entrei com muitos processos contra ele, porque ele foi registrado ilegalmente e eu entreguei. Todas as minhas cotas nas comissões, sabe, cada candidato tem lá certos presidentes de comissão, vice-presidentes das comissões eleitorais. Eu entreguei para Zelensky, através de Alexander Kornienko. Ele agora é vice-presidente do parlamento. Sim, vice-presidente do parlamento. Sim, foi assim que eu tive contato com eles. Também alguns dos meus colegas que me apoiavam tinham acesso ao Bakhanov, conversavam, mas o Bakhanov era totalmente zero à esquerda, porque ele não entendia nada de política. Então a conversa não foi para frente. Quando você parou de falar com Kolomoisky e como vê a situação dele agora? As pessoas têm curiosidade. Em algum momento, em 2018, eu declarei publicamente que não concordava com certas posições do partido UKROP. Eu saí do partido no verão de 2018. Depois disso, não me encontrei mais com ele. Só trocamos algumas mensagens algumas vezes. E isso só para finalizar. O fato de que eu saí... Então, eu não gostava de certas coisas lá, algumas relacionadas à chegada de Zelensky, à companhia, ao círculo de Kolomoisky. Por exemplo, tinha algo relacionado à energia elétrica russa, manipulavam a Centrenergo, tinha esse tal de Herus, e esse mesmo deputado ajudava. Mas naquela época eu estava mais focado em assuntos militares. Não muito nisso, mas vou te dizer o seguinte: o Private Bank naquela época, no passado, e pelo que agora, havia uma enorme pressão por parte dos Estados Unidos, da NABU, de todos eles, dizendo que o dinheiro foi desviado, roubado. Esse é o caso do Private Bank. Ele nunca teria falido, era um banco de sucesso, foi lucrativo até o fim, não tinha prejuízos. E Igor Kolomoisky simplesmente fez ali, como posso dizer, um esquema de proteção contra tomadas hostis. Ele sempre fazia isso, sempre tinha alguém tentando tirar algo dele. Ele é um profissional nisso. Acho que talvez Gennady Korban tenha dado algum conselho lá. Antes, eles simplesmente tinham dinheiro, distribuíam entre suas empresas, mas ninguém, se não tivessem mexido no Private Bank, não haveria dívidas. Então, vou te dizer de imediato também o que aconteceu com o Private Bank. Essa chamada nacionalização deles é absolutamente ilegal. Apesar disso, para mim que esses juízes não venham me contar sobre decisões encomendadas, não havia lei naquele momento e nem agora existe. Como é possível confiscar assim? Até um banco ou qualquer negócio pode ser adquirido por meio de uma tomada hostil. Eles fizeram isso ilegalmente por uma resolução do Gabinete de Ministros. Por isso, eu me comunicava normalmente com Kolomoisky, pois ele também se opunha ao regime de Poroshenko e tínhamos posições parecidas em relação a Poroshenko. Essa é outra história. Podemos conversar sobre isso, mas o que ele começou a fazer com a chegada de Zelensky, eu não gostei. Só posso fazer julgamentos de valor sobre isso. Mas ele estar preso agora, desculpe, acho que o Pinchuk é que deveria estar mais atrás das grades. Ele está mais envolvido em esquemas que Kolomoisky. Akhmetov, sabe? Eu já nem falo sobre o círculo de Zelensky.
Quem já deveria ser preso são esses novos oligarcas, realmente novos oligarcas, que combinam o poder com o enriquecimento ilícito. Por isso, eu acho que ele está preso não pelo que ele fez. E, em princípio, ele vai sair mais cedo ou mais tarde. 100%. E eu sei, conheço pessoalmente muito bem o Valerovich, sei que ele não perdoa esse tipo de coisa. Ok, voltando à situação no país e à crise parlamentar, quero-te perguntar sobre isso desde o começo. Apenas uma pergunta da sua área sobre o mecanismo de impeachment. Há chance real de iniciar o impeachment contra Zelensky ou, como advogado, você acha isso irrealista? É impossível concluir. Já não há número suficiente de deputados. Quantos deputados já diminuíram? Acho que em 60 ou mais, nem sequer há composição suficiente na Rada Suprema para terminar isso. Mas é preciso começar politicamente, é preciso iniciar. E isso será o início do processo de impeachment. E isso já será uma nova coalizão, e isso mostrará que o parlamento assume o poder e a responsabilidade. E Zelensky já não estará mais lá, para mostrar até mesmo aos seus parceiros ocidentais que o bajulam, o beijam, o abraçam e lhe dão bilhões, sem controlar para onde esse dinheiro vai. Ao descobrirem que o dinheiro foi roubado, ainda dão mais a ele para cobrir o prejuízo. Por isso precisamos de um parlamento, por pior que ele seja. Mesmo, veja, sob Yanukovych todos pensavam, bem, muito fortemente. E o parlamento, aqueles caras lá, ele tinha um partido com o Partido das Regiões, eles tinham uma boa coalizão, mas assim que Yanukovych fugiu, imediatamente a situação mudou. Imediatamente surgiu uma nova maioria, imediatamente elegeram Turchinov. Turchinov, sim, elegeram Turchinov como presidente interino, e isso mostra que os deputados, eles podem fazer isso, se eles quiserem. Eu acho que agora eles estão indecisos, eles só estão assim porque estão sendo ameaçados com processos criminais. E eu, aliás, fui contra e continuo sendo contra agora. Eles tiraram essa chamada imunidade dos deputados, não deveriam ter feito isso, foi uma medida populista. Nunca houve nenhuma. Nunca houve imunidade, nunca na vida. Havia um procedimento especial para responsabilizar criminalmente um deputado, que previa uma audiência no comitê de regulamento e uma votação no plenário. Entende? E quando você ouve tudo isso, e eles vêm. Nós vimos o Zaporozhenko, quantas vezes eles quiseram prender deputados e nunca conseguiram. Porque lá o processo criminal foi mal formado, as provas foram coletadas ilegalmente ou há outros fatores e o caso desmorona no tribunal. Mas politicamente era muito importante ter esse tipo de processo e eu poderia ter sido preso umas 10 vezes por algum processo criminal fabricado. Mas eles não fizeram isso. Porque esse caso vai chegar ao comitê de regulamentos, o povo vai ouvir, todos vão assistir e o deputado não poderá ser preso. Por isso eu me sentia protegido, eu falava de forma dura na tribuna da Verkhovna Rada, com críticas, eu votava. Aliás, provavelmente fui o único que votei contra incluir mudanças na Constituição sobre a OTAN e a UE. Pode conferir, acho que sou o único. Primeiro, não era possível mudar a Constituição durante a lei marcial. Não havia lei marcial, mas as condições estavam presentes. E, aliás, minha dissertação jurídica sobre esse tema foi defendida brilhantemente. E, em segundo lugar, que OTAN nada, entende? A Constituição precisa ser simplificada, ela deve ser parecida com a dos Estados Unidos da América. Direitos fundamentais, incluindo o direito à revolta, à insurreição do povo contra a ditadura. E então eu fui contra, e ninguém me disse nada por isso, essa era a minha opinião. E agora tente bem, agora começou uma greve italiana. Eles simplesmente não aparecem ou desaparecem, esses deputados, e não querem votar pela destruição dos empreendedores individuais. É a melhor reforma que já existiu na história da economia da Ucrânia, em toda a história. E já não querem depois do que aconteceu com a OTAN. Porque também a SAP, vocês lembram dessas leis, para lá e para cá, e todos os deputados novatos, bom, tudo bem, mas que já se forme uma nova maioria, é preciso uma nova coalizão. Vitalik, olha, vou dizer para as pessoas, só para isso mesmo, para a gente não se perder agora. Estamos conversando com vocês. Pelo horário da Ucrânia, na noite de terça para quinta, ou seja, do dia 24 para o dia 25,
A situação é a seguinte: hoje já estão se reunindo policiais ao redor da Rada Suprema. Esses Zolkin, Petrov, Ivanov estão ameaçando os deputados populares. Começou essa confusão. Os deputados não querem votar por esse projeto de lei, supostamente para o FMI, sobre o aumento de impostos, do qual estamos falando. Aqui está o IVA para os FOPs. Nesse contexto, você se lembra, em 2000, Kuchma fez essa jogada com Medvedchuk, quando os deputados, pela única vez na história, se reuniram na casa ucraniana e elegeram um novo presidente para si mesmos. Assim fizeram essa história. Pelo que entendo, na época era inconstitucional, mas hoje é totalmente legal. Se eles têm medo de ir ao prédio do Parlamento, eles podem se reunir em outro prédio, eleger outro presidente em vez do procedimento de impeachment. E considerando que temos uma república parlamentarista e presidencialista, eles poderiam assumir parcialmente o poder em suas mãos e finalmente oferecer resistência ao Zelensky e criar um contrapeso a ele. Na história de muitos países, acontecem crises constitucionais em que é impossível sair dessa crise usando a legislação vigente. Por isso está previsto. Eu mudaria a Constituição para já incluir essa possibilidade, mas agora também é possível. Sim, por que não? Nossas próprias revoluções da dignidade, Revolução Laranja, o terceiro turno, lembra? Já houve nova votação e muita coisa na história. Que isso será um consenso social, o principal é que o povo da Ucrânia apoie isso, e eu tenho certeza de que apoiaria. Todo mundo já está cansado deles. Esse terrorismo que é organizado pelo TSTSK, pela polícia, e não só pelo TSTSK, pela polícia. Eu os chamo de Zetushki, são civis, gangues, bandidos que não querem servir nas forças armadas da Ucrânia. Eles são simplesmente contratados. Por ordem de Zelensky, com o Caminho Verde, deram a eles essa oportunidade, os mesmos TSTSK os contratam, e lá, eu sei, ou eles pegam alguém, tiram dinheiro, as pessoas pagam para não serem levadas, eles ganham dinheiro assim, ou eles trazem alguém. E por isso, eles não são incomodados. E talvez ainda recebam uma parte disso depois. Recentemente, inclusive, um grupo foi preso lá. Uma organização de Odessa, algo relacionado à mãe, não lembro o nome. Fui um dos primeiros a escrever sobre isso há mais de um ano. Então você entra em uma organização civil, que é próxima ao TSTSK, e paga uma taxa, não lembro, $500 por mês ou algo assim, e ninguém te incomoda. E te dão o direito prender, agarrar pessoas. Sem polícia, sem TSTSK, simplesmente torcem o braço, eu tenho isso em vídeo, de balaclava, sem identificação, caras fortes pegam e jogam. E para onde eles levam essas pessoas? Para o TSTSK? Ou seja, ou tiram da van, depois soltam por dinheiro. Também tinha em vídeo quando traziam uma pessoa, as câmeras de segurança gravaram, a esposa saiu, pagou e levou a pessoa embora. Ou seja, isso foi criado e quando vivemos fora da lei, na nossa situação, temos que lutar do mesmo jeito, não precisamos mais prestar atenção à lei. Já não aconselho mais procurar. Muitos me pedem consulta, querem saber como proteger os direitos. Já não tem mais como, estamos na anarquia, estamos sem leis. Sem leis, é preciso se unir e conseguir apoio público da população. E eu acho que todos apoiam. Sobre acabar com a bagunça e não dar explicações. Já falei, eles estão se aproveitando. Ela diz que isso tudo é coisa dos russos, é tudo rebelião, agitadores. O Poroshenko também tinha um plano assim. Isso tudo é uma situação padrão, e talvez por causa disso as pessoas ainda fiquem por aqui. Mas isso precisa ser feito. E em primeiro lugar, eu acho que quem deve fazer isso são os deputados. Se os deputados fizerem isso, então o Zelensky simplesmente não terá chance. Diga sem nomes, claro, sem nomes. Você atualmente mantém contato com algum dos deputados atuais? Alguma ligação? Eu tenho algum tipo de comunicação, por que sem apelido? Eu a apoio, escrevo para ela, mas fico triste porque ninguém assume uma posição tão firme. Até mesmo aquele Alexei Goncharenko, eu o conheço há muito tempo, eu mandei para ele. Ele é o chefe da comissão. Eu enviei para ele, há 3 meses, uma reclamação de 27 páginas sobre como o aeroporto de Gostomel foi entregue, quem é o culpado pela destruição do avião Mria. Bem, o nosso governo, tudo isso, vai ser governo russo. Depois eu descrevi isso em detalhes, simplesmente entreguei os documentos, alguns dos meus documentos a BBC pegou e publicou. Eu queria a análise dessas questões, de todas,
Por que a Ucrânia foi entregue? Eu mesmo moro em Gastomel, aliás, minha casa, eu sei de tudo lá, como tudo aconteceu. E também a violação dos meus direitos como militar. Eu era militar, meus direitos foram violados. Então essa reclamação está parada há 3 meses, em violação de todas as possíveis leis sobre petições de cidadãos. E nem mesmo esses oposicionistas consideram, entende, pseudo-oposicionistas, quando você lê sobre o partido ES, o partido, não sei, Batkivshchina Kovizavodina. Alguém levantou a questão de que os poderes de Zelensky terminaram em 2024. Ninguém levantou isso por 2 anos, todos o consideram legítimo. Eu só estou brincando. A bancada Rolos não precisa de eleições. A bancada Poroshenko não precisa de eleições. Eu avalio isso como eles entendendo que, se as eleições forem anunciadas agora, eles simplesmente não entrarão mais no parlamento. Eles não têm tanto poder quanto antes ou quanto Zelensky, mas ainda têm acesso à mamata, uma posição privilegiada, e isso é conveniente para eles. O chefe da Comissão Eleitoral Central declarou recentemente que não haverá eleições. Um consenso foi alcançado e, se não me engano, Kornienko foi incluído. Chegamos a um consenso, mas quem somos nós? Vocês, a chamada oposição, ou seja, concordaram em usurpar o poder. As pessoas não têm chance de influenciar o que ocorre no país. Acontece que sim, e não há ninguém lá para dizer isso. Infelizmente, pensávamos que o parlamento anterior era fraco, mas este é ainda pior. Isso é um horror total. Simplesmente, bem, infelizmente, é assim. Tocamos no assunto das eleições em geral. Entendi corretamente que você defende ou defendia a realização das eleições presidenciais e parlamentares, conforme o cronograma planejado? Sim, era para realizar, mas eu tenho um procedimento que gostaria de seguir. Bem, em primeiro lugar, com lei marcial ou sem lei marcial, isso não é proibido pela Constituição, mas as leis poderiam ser ajustadas à lei marcial. Como votar, como garantir o direito de ser eleito, essas eram as principais questões. Eu não sou absolutamente contra o uso de meios eletrônicos nessa situação, incluindo smartphones, para identificação, mas não confio nas autoridades ucranianas. Por isso, eu tornei isso público, e isso foi muito bem recebido pela população. Então vamos delegar a criação desse programa, que será, não sei, esse aplicativo no smartphone, que permitirá se candidatar e se registrar online. Onde quer que você esteja, ucraniano, onde quer que você esteja, cidadão da Ucrânia. E vamos delegar a votação também e pedir à comunidade internacional, alguma empresa séria, bem, a Microsoft, por exemplo. Bill Gates gostaria, vejo, de entrar para a história por ter feito algo assim. Elon Musk. Dá para pedir para qualquer um, aqui podemos chamar pessoas conhecidas, que não se venderiam por um pedaço de pão ou, sei lá, por algum contrato de drones. Eles farão esse programa com supervisão internacional. A situação é inédita. Na Ucrânia, isso não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial, mas era possível sair dessa situação. O controle da contagem dos votos era necessário. Nós já não somos independentes. Entende? Nossa soberania só existe no papel. Precisamos que mandem dinheiro da Europa ou da América. Se não estamos falidos, acabou. Vamos admitir isso. E então, poderíamos fazer essas eleições online. Não, quem não quiser online, vai até a sessão eleitoral. Mas a maioria das pessoas agora, milhões, 7, 8, quantos estão no exterior, aqui na Ucrânia, quem ficar, a maioria vai votar, e com certeza seria possível sair dessa situação. Sobre Zelensky, repito, mesmo sem eleições, mesmo que não ocorram. Ele tinha 20 quando eu registrei o decreto para ele, 19 ou 20 de maio de 20, 19, 20, 21. Entregar as chaves do escritório e dissolver o escritório do presidente. Não é necessário, ninguém entende o que fazem lá. Ele prometeu uma vez deixar esse prédio para as crianças. Você se lembra? Mentiroso, entregar ao parlamento e que o parlamento faça o que eu disse e troque pelo governo de unidade nacional. E há pessoas prontas para trabalhar. Eu poderia trabalhar sem problemas. Se ele só entregar as chaves, entende? Perderá o controle dos órgãos de segurança e do sistema. Então tudo vai começar a perseguição contra ele, já vão colocá-lo na prisão pelo que ele fez. E aí já é prisão perpétua, ele já fez tanta coisa. Por isso eu sou a favor das eleições. Seria nesse formato, com a ajuda de algumas empresas internacionais sérias e respeitadas,
países, a ONU. Eu não sei, qualquer um, só para sair dessa crise política. E a outra coisa é que Zelensky é um usurpador. Diga como você vê a situação atual. Houve novas negociações no fim de semana, não trilaterais, mas bilaterais. Ainda assim, você deve saber de algo após tudo isso. No geral, como você avalia a situação atual? Qual é a sua opinião sobre o compromisso territorial? A saída dessa situação, sobre o fim da guerra, qual é a sua posição? Eu já falei sobre isso há muito tempo. Zelensky não pode concordar em ceder nenhum território, a Constituição não permite isso. Vão tirá-lo de lá morto, não pode. Mas antes, nem Putin, nem ninguém fazia esse tipo de pergunta. Porque surgiram questões sobre entregar parte do Donbass ou retirar nossas tropas. Lembra quanto tempo Trump já está nisso? Já faz 1 ano e 3 meses, quase 1 ano e meio, lembra? Quando só o Trump tinha sido eleito e ainda não tinha assumido o cargo. Isso foi no começo de dezembro de 2024. Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, declara que eu quero ser mediador no processo. Falei com todos sobre isso. Por isso, tanto Putin quanto Trump apoiaram a ideia de uma trégua de Natal. Você se lembra? E o que há de ruim nisso? Me diga, alguém chega até você e diz: vamos fazer uma trégua de Natal. Vamos passar alguns dias sem matar. Eu tenho 3 anos completos lá. É uma rotação, algo assim. Bom, é um assunto normal. Normal. O que disse Zelensky? Disseram: bem, você é um idiota. Orbán disse isso abertamente, diretamente assim. É só não se meter. Ou seja, Zelensky fez resistência, depois no Salão Oval. Você lembra o que ele fez depois? Que tipo de demarche ele fez lá, sob efeito de drogas ou alguma substância? Quem o influenciou? Não sei. E Putin, olhando para tudo isso, não aconteceu nada com ele por causa disso. Nada, de fato. E com esse acordo sobre minerais, lembra quanto eles enrolaram e ainda assim assinaram o acordo ilegalmente. Porque tudo isso diz respeito à questão nacional. Muita coisa. Só o presidente assina esses acordos internacionais, o primeiro-ministro não pode fazer isso, eu já expliquei isso do ponto de vista jurídico, e aqui enganaram os americanos. E quando tudo isso se acumulou e o Trump não demonstrou a força necessária, eu acho que ele deveria ter demonstrado. Putin pensou que agora seria a minha vez e que eles pressionariam esse Zelensky, ou seja, aqui o Trump mostrou fraqueza. Se tudo tivesse sido feito certo naquela época, já teríamos prefeito há muito tempo. Eles sabem para onde transferem e roubam o dinheiro. Eles tentaram chegar um pouco até Mindit através do Nabu, mas o Nabu foi chutado quando aquela escuta foi instalada no apartamento. Se era Bogolyubov ou quem quer que fosse, isso foi depois do gabinete oval. Você entende? Foi dada a ordem, faz, Nabu, e é isso aí. Isso demorou, mas foi feito de forma bonita. Parecia que os Estados Unidos não tinham relação, mas certamente contou com a ajuda do Trump. Ele abre, ele é chefir, ainda tem tudo. As sanções, pelo menos, sejam aplicadas contra pelo menos uma pessoa próxima a Zelensky. E é isso, ele promete, e depois tudo vai ser muito mais fácil. Mas claro, entregar não. Eu, por exemplo, se estivesse no lugar, se eu fosse o presidente e Trump tivesse acabado de ser eleito, eu viria e diria: por favor, ajudem, façam a paz, nós estamos fazendo de tudo. A questão territorial não foi levantada naquela época, dava para resolver, mas depois, passo a passo, zug-zwang, situação de impasse e piora, e piora, e piora. Agora, como resolver isso, eu não sei. Se Zelensky não é competente, se ele não consegue, se ele não tem forças. E a questão agora é lutar mais 10 ou 20 anos, isso vai levar à destruição do nosso Estado. Com certeza. Se não conseguirmos vencer, então ele tem que renunciar. E então nossa inteligência coletiva, política, todos nós vamos nos reunir, todos vamos pensar em como sair dessa situação. Mas sem a ajuda de Trump, definitivamente, dos Estados Unidos não conseguiremos acabar com a guerra. Sem dúvida nenhuma, Vitali, diga, nós não discutimos a questão do chamado referendo. Pelas minhas informações, os Estados Unidos são a favor da realização daquele referendo que supostamente vai legalizar a retirada das tropas. É que aqui a palavra entregar Donbass, não é muito usada. Isso é coisa nossa, né? A imprensa que apresenta assim, tudo isso é exagerado.
Então, qual é o status jurídico de tal referendo? Eu não me lembro, na verdade, de ter havido pelo menos uma vez um referendo normal. Isso foi ainda na época do Kuchma, há muito tempo, e agora eu não acho que isso seja possível. E bem, o compromisso mais duro ao qual se pode chegar agora seria se a Ucrânia fosse forte, mostrasse resultados e Putin concordasse. Entende? Nós somos fracos e estão pressionando a gente porque há uma corrupção terrível. Basicamente, está sendo seguido o manual do FSB para dividir o país com essa busificação. Foi assim que ficou decidido. E agora Zelensky incita. A guerra beneficia tanto Putin quanto Zelensky, ambos alimentam isso. Se ele visse que já estava tudo pronto, a economia transferida para o estado de guerra teria sido a tempo, caso o estado de guerra fosse declarado. Está claro, nas mercadorias nós não temos inimigo. Agora não temos inimigo, isso é simplesmente horrível. E se Zelensky fosse um presidente, melhor dizendo, consistente, impedisse roubos e desse um basta em todos? Bem, digamos teria esse apoio popular e teria um exército motivado. Então teríamos outras possibilidades de negociação. Com certeza, e ninguém nos pressionaria. Isso é a primeira coisa. E a segunda, bem, vamos lá. Qual compromisso pode ser feito agora? Retirar as tropas. As tropas. Em princípio, é possível. Em princípio, sim, talvez a Rússia retire. Eles retirem. Uma vez lá em Zolote ou em algum lugar, algo foi feito? Bem, talvez voltem à questão do status especial. Talvez permitir a papelada em russo, o que eles querem lá, essa Rússia. Essas não são questões tão assustadoras, se já nos metemos numa enrascada dessas, mas sempre sob a liderança do Estado ucraniano. Mas Putin poderia vender isso para si mesmo em algum lugar que ele conseguiu que a população de língua russa ou com raízes russas fosse respeitada. Algo assim. Eles sabem o que dizer nesse sentido. Ou seja, afinal de contas, e sobre o status especial, sabe o que mais a Rússia pode dizer? Já avisávamos eles em 2014 que isso precisava ser feito. E agora estamos pressionando. Sim, em Minsk, sim. Tipo, os acordos de Minsk, bem, já que chegamos a esse ponto, não fomos nós que levamos a situação até aqui. As pessoas esquecem, dá essa impressão. Quando uma pessoa pública fala, as pessoas pensam que fui eu, ou você, que levou a essa situação e que estamos propondo algumas soluções ruins. Mas quem levou a essa situação foram pessoas específicas, Zelensky e Yermak. Essa é uma questão dos primeiros ministros, é responsável por lidar com isso. Vitaly, uma pergunta. Você se lembra desse caso? É um ótimo argumento. Sobre Orbán, que se ofereceu como um tipo de enviado mediador para um cessar-fogo, Zelensky o rejeitou imediatamente com esse rótulo de que Orbán é pró-Rússia, como agora estão dizendo, que ele é agente de Putin. Claro, sobre o que vamos falar com ele depois, sou muito contra os comunistas, mas apenas constato um fato. A China também apresentou seu próprio plano de ação. Durante a guerra, um representante importante de Xi Jinping, acho que até um ministro ou vice-ministro veio aqui. Eu li, todo mundo leu esse plano. Ele, claro, não é perfeito, mas também não tem nada de assustador ali. Zelensky rejeita. Um mês atrás, pediu maior participação da China nas negociações de paz. Depois, a China propôs um plano, mas você afirmou que era ruim e favorecia totalmente a Rússia. A opinião dele muda o tempo todo, assim. E você lembrou, né? O Salão Oval, essa é realmente uma história super polêmica. Eu percebo um padrão. A sociedade ucraniana ficou tão entorpecida pela propaganda. Em outros países, isso seria um escândalo, diriam. Para que um presidente assim? Vamos trocar. Isso não é normal. Aqui, porém, parece animar as pessoas. Ele é grosseiro, prejudica a Ucrânia e as pessoas. E muitos ainda ficam felizes com isso. Meu Deus, sabe como chamo isso? Os valores de Putin invertidos. As pessoas se viciaram nessa falsa sensação de grandeza. Fomos grosseiros com Trump. Somos grandiosos. Mas isso é o oposto de grandeza. Bem, eu acho que aqui, sabe, cada povo tem o governo que merece. Eu acho que aqui realmente fizeram uma lavagem cerebral e muito forte. E as pessoas simplesmente não entendem. E eu digo, quando comecei a apoiar a posição do Trump e o Orbán tentava negociar um cessar-fogo, foi horrível. Deixaram de me seguir, comentários terríveis, tudo isso. Agora já não é mais assim. A opinião está mudando gradualmente, e esse é o nosso trabalho, o nosso trabalho. Se não estamos mais na linha de frente, então temos que trabalhar em algum lugar para uma Ucrânia bem-sucedida, para uma Ucrânia pacífica e transmitir essas ideias para as pessoas. É isso que estou fazendo agora. E gradualmente, muito devagar, mas está acontecendo.
Na verdade, o problema nem está tanto na Ucrânia, mas fora dela. Vejo nas manifestações como quem saiu do país apoia o Zelensky. Estive com comunidades como Ivan, Aliev, da Espanha e outros países com ucranianos. Encontrei-me, como dizer corretamente, com refugiados não refugiados. E para eles é muito fácil criticar. Eles lá recebem algum tipo de ajuda do governo, ou conseguiram um bom emprego, ou ainda têm algum tipo de patrocínio, ainda existe algum lugar onde lhes dão certas vantagens para viver. E lutem, vocês lutem, entende? E quando eu ouço isso, especialmente de homens que apoiam Zelensky, que são a favor de continuar a guerra até o último ucraniano, fica a pergunta, por que vocês não estão lá? Eu sou contra, eu não quero que mais ninguém morra. E se nós sozinhos, já vemos, há 4 anos não conseguimos derrotar esse monstro terrível que é o nosso vizinho do norte. É preciso encontrar soluções de compromisso e de alguma forma viver. Isso já aconteceu muitas vezes na história. Quando uma parte da Finlândia, a mesma coisa, lembre-se também de Chipre, se puder até acrescentar isso. Foi dividido por um certo tempo e agora uma parte está se desenvolvendo muito bem, então eu acho que vamos chegar a isso. Mas como eu disse, quanto mais longe, pior fica. E Zelensky, qual é a razão para isso? Diga, agora, isso já é de conhecimento público, antes aparecia como um insight ou uma informação isolada. Zelensky reuniu seu círculo próximo há cerca de um mês e afirmou: nada de paz, nada de compromisso, lutaremos por mais 23 anos. Reflitam sobre a mobilização, que foi dirigida ao novo ministro da Defesa, Fedorov. Ele também sugeriu discutir como o Parlamento funcionará assim por mais 23 anos, para que ele, digamos assim, faça o que Zelensky precisa. Eu observo, sim, à distância, forçadamente, mas mesmo assim, eu observo a Ucrânia, eu não sei. Previsão para daqui a meio ano, estado da sociedade e o estado psicológico, algo que muitos não consideram. Nem menciono as perdas à infraestrutura ou os ataques desta noite em Lviv, e isso é daqui a meio ano e daqui a 23 anos, como ele diz. Como você avalia o que vai acontecer com a Ucrânia no futuro, se Zelensky continuar do mesmo jeito que está agora? Bem, eu já fiz essa declaração, ele está nos levando à destruição. Todo o país, até o último ucraniano. É uma situação terrível e alguém tem que, ou as pessoas têm que sair para protestar, principalmente, claro, as mulheres. Agora podem agir, tanto os deputados quanto qualquer um, mas ninguém vai mais lutar. Eu acho que nestes anos isso é impossível. Olha, já estão pegando qualquer um, eu mesmo tenho mais de 50 anos, sem dentes, com doenças graves. E quem é enviado para o abate enfrenta os regimentos de assalto do Silski, chamados de batalhões disciplinares, onde a situação é terrível, pois agora estão sendo simplesmente jogados lá. E esses Gulyai-Puli, sabe? Agora houve a liberação de alguns territórios lá. E eu tenho vídeos, provas, mas por enquanto não posso tornar público, porque as pessoas que me enviaram ainda estão lá, e elas simplesmente seriam mortas por isso. Se os corpos estão espalhados nas faixas de mata, como disse o comandante, não é para recolher? Ou seja, para que eles desapareçam sem deixar vestígios? Significa que com esses ataques retomaram 2 faixas de mata. Lá, não sei, talvez alguns quilômetros quadrados, sacrificaram um monte de pessoas e para os familiares. Não informam que as pessoas morreram e elas são consideradas desaparecidas. E desculpe, estão apodrecendo nas faixas de mata, simplesmente apodrecendo. Porque nós reconquistamos esses territórios, isso é outra história. Se fossem os russos avançando, e lá eles pegam esses corpos. Sim, eles querem nos entregar esses corpos. Se eles avançam, mas os nossos não aceitam. Você conhece essa situação. Por isso, eu acho que não há mais para onde ir, já é simplesmente necessário. É preciso chegar a algum tipo de compromisso. Claro, e em 2 ou 3 anos, o que ele diria aos deputados? Ele precisa mostrar, se exibir, entende? De alguma forma convencer que é preciso votar em todos os caprichos dele, tudo o que ele quer. Mas como vê, mesmo assim ele não conseguiu. Isso é até uma intimidação, dizendo que vão mandar os deputados para a linha de frente, não sei se é piada ou não, mas mesmo assim isso não vai funcionar, pois é preciso aprovar uma lei e os deputados não votarão a favor. Seria necessário mudar a legislação. Em segundo lugar, alguns até ficaram ofendidos, e o resultado foi o oposto do esperado.
E eu acho que ele está perdendo o controle sobre o parlamento, gradualmente, passo a passo, e mais cedo ou mais tarde, o parlamento vai mudar de lado. Eu digo que está no ar, tenho certeza disso. A situação é perfeita agora porque ele falou tudo isso e estão rolando esses vazamentos sobre negociações de paz e lá aqueles propagandistas atacam os deputados. Agora é uma votação importante, agora é o momento perfeito, vamos ver agora. Mas eu não fui deputado, tenho a impressão de que no fim tudo termina com um saco de dinheiro para cada um, ou seja, vão convencer com dólar. Bem, veja, é assim mesmo, mas quanto é lá? As últimas investigações do Nabu sobre esses salários em envelopes, e até o Koryavchenko está lá, sim? Ele foi chamado para depor no Nabu por quanto? É isso mesmo. Sim, ele está se escondendo na Espanha, onde tem casa ou comprou imóveis ilegalmente. Dizem que não estão declarados e estão em nomes de terceiros com documentos falsos. E quanto mais investigações dessas houver, mais os deputados vão pensar. Agora tem um saco de dinheiro, né? E se nesse saco tiver algum equipamento de escuta e pronto, vão me pegar. Acho que as pessoas já estão mais cautelosas, um pouco receosas. Sim, quando é suborno direto, é assim que acontece, sabe? Nisso eu apoio o Nabu. Me parece que isso só aconteceu com o apoio do FBI e dos Estados Unidos da América. Caso contrário, eles nunca teriam feito esses ataques. Eles não faziam nada. Veja, antes da chegada do Trump, ninguém fazia nada. E aqui há apoio, talvez nem seja apoio, mas provavelmente estão pressionando, ainda dizem, e aí, cadê o resultado? E na sua opinião, por que o povo tem essa demanda? Por que a situação está tão tensa? O nível de tensão na sociedade está altíssimo, altíssimo. Eles meio que não vão até o fim nessa Operação Midas. Ou seja, todo mundo sabe que nas gravações tem Ermak, Zelensky, mas eles não dão o próximo passo, tão importante quanto o primeiro. Toda a sociedade explodiu. Por que não continuam? Acho que é pelo mesmo motivo do FBI não insistir. Eles evitam conflito com o pessoal do Nabu, pois já prenderam alguém lá. Recentemente, o Serviço de Segurança da Ucrânia, na região de Sumy, deteve um detetive. Eu até escrevi. Fui pegar pipoca, vou assistir para ver o que acontece depois. E depois conversaram sobre alguma coisa lá, não sei o quê, e soltaram. Provavelmente existe, mas agora o Serviço de Segurança da Ucrânia é comandado por Poklad, que é general, caso saiba quem é. Eu, pessoalmente, tive contato algumas vezes quando ele chefiava a contra-inteligência e não via, de jeito nenhum, via inimigos no entorno de Zelensky, Naumov, aquele mesmo dele que agora está sendo perseguido. E acho que agora ele agiu de forma preventiva. Eles também trouxeram aquele Kristenko com um saco na cabeça. Por que Zelensky está indo para os Emirados agora, tirando nossos melhores militares da linha de frente? Tudo porque, talvez, ele tenha alguma culpa nisso. Sim, eles entregaram a pessoa para ele, sem julgamento, sem extradição, sem nada. Entregaram o deputado do OPZU, esperando que através dele pudessem pressionar o pessoal do Nabu e parar a Operação Midas. Talvez funcione, pois Kristenko não fala, não ouvimos nada sobre ele. Como está? Provavelmente dará qualquer depoimento. E mais um passo na confrontação com as prisões. Zabagadiuk. Acho que quando chegar a hora e os Estados Unidos, o FBI, disser avançar, então vai ser Yermak, vão ser todos. Por enquanto, acho que o Irã um pouco. Bem, você entende que agora, eu acho, esse é o assunto mais delicado para o Trump. Porque já houve muitos disparos lá, com participação direta, e o contingente militar está chegando, cerca de 5.000. Acho que talvez eles vão fazer uma operação terrestre na ilha, essa ilha, o Estreito de Hormuz. Por isso eu acho que, enquanto essa situação com o Irã não se resolver, nós ainda vamos ficar meio que em segundo plano. Vitaly, diga, nós estamos aqui discutindo eleições que precisa de uma pessoa nova, mas e as pessoas, como elas reagem? Eles acham que na arena política só vão estar aqueles que aparecem nas pesquisas de opinião, aqueles que aparecem na televisão, os grandes meios de comunicação que naturalmente estão sob o controle de certas pessoas e de certos interesses. E agora temos esse chamado líder da oposição, Zaluzhny, e o Poroshenko, que sem dúvida se considera líder da oposição. Como você vê o relacionamento de vocês? Essas figuras são realistas? Eles podem realmente reivindicar algum cargo, como a presidência, ou liderar uma bancada no Parlamento?
Bem, eu não considero nenhuma dessas pessoas que você mencionou, e na verdade nem sei, opositores, eles de jeito nenhum são oposição. Claro, se vermos a lista de pessoas que estão concorrendo, na Ucrânia é assim, normalmente votam escolhendo o menor dos males. Bem, é assim que vai ser, vamos observar. Claro, se for entre Zelensky e Zaluzhny, eu vou apoiar o Zaluzhny. Sim, Zaluzhny é um militar. É uma pessoa que provavelmente vai obedecer a certas ordens, talvez do MI6 do Reino Unido, talvez também vá ouvir os Estados Unidos. Sim, isso vai ser uma certa perda de soberania, que agora, bem, de fato, já não existe. Mas ele não é um fora da lei, ele não vai fazer o que esse nosso cocainista faz. Dá para ver nele que às vezes na cabeça dele não dá para entender nada, ele pode fazer qualquer coisa, punir qualquer um sem motivo algum. Quiseram me ver também, me atraíram na época do Yanukovych e tentaram me matar 2 vezes. Eu já comecei a entender, eu já tive uma segurança muito boa, eu entendo onde estão preparando uma armadilha para você. E em 2023, no inverno, me atraíram para um lugar separado, para um encontro com certas pessoas. Lá, os chefes de uma organização civil ofereciam alguns cargos. Eu senti que era o serviço de segurança, provavelmente, trabalhando para me eliminar. Bem, Poklad lida com essas coisas. E naquela época eu envolvi Tsutskoridze. Você sabe, ele é um dos chefes da Polícia Nacional. Trabalharam, investigaram e ficou comprovado que a polícia não agia em conluio com o serviço de segurança, resolvendo a questão. Essa é uma das razões pelas quais eu deixei o país. Essas ligações e conversas desconhecidas. Já fico sempre atento ao que acontece. Sim, eles são capazes de tudo. Essa gangue que está aí agora. Por isso, se houver pessoas como Zaluzhny, acho que tudo será mais organizado. Não haverá nenhum progresso significativo no desenvolvimento do país, mas, provavelmente, os direitos das pessoas serão mais ou menos respeitados, na minha opinião. Mas nós não sabemos, talvez Zelensky nem participe, talvez Zaluzhny, se chegar ao segundo turno, ou talvez vamos considerar outros candidatos. Bem, eu acho que agora Zelensky quer fazer de tudo para limitar as possibilidades de muitos candidatos se lançarem. Agora, por exemplo, eu estou no exterior há 3 anos. Agora dizem que todos eles foram embora, então já não são mais ucranianos. Dessa forma, poderão tentar. Mas eu acho que mesmo assim, nossos colegas europeus, sejam eles quem forem, mas eles vão forçar essa norma, vão pressionar para tirar as restrições, senão isso é totalmente absurdo. Eu concordo, eu também ouço esse argumento com frequência, mas está escrito que não pode se candidatar se não tiver 10 anos. Sim, parece que morou 10 dias na Ucrânia. Acho que o último é para presidente. Radio Tomso Spinnings. Agora que conversamos, você mencionou ameaça e tudo isso, e estamos em situações parecidas até certo ponto. Não posso deixar de lembrar do Gennady Balashov. Só que, quando combinamos essa entrevista com você, descobri que você, na verdade, já conversou com ele. Toda essa situação horrível que começou ao redor dele já faz tempo, essas perseguições, e no verão ainda colocaram sanções, e no final ele se foi. O que você tem a dizer sobre isso? Eu o conheço há muito tempo. Bem, muita gente o conhecia na cidade de Dnipro. Eu estudei lá na universidade ainda nos anos 90. Como ele começou seu negócio, essas lojas de departamento, passagens subterrâneas, como lojas, ele reformava tudo, alugava, em princípio, bem. Eu o respeitava, uma pessoa enérgica, um empreendedor assim, mas depois ele já se revelou. Como político, eu nem sempre concordo com as opiniões dele, nós conversávamos muito tempo pelo telefone, tivemos alguns programas juntos. Bem, às vezes eu não concordava 100% com essa posição libertária ou liberal dele, porque eu ainda tenho certas opiniões patrióticas e nacionalistas que agora foram distorcidas. Eu não quero agora me associar a nenhum movimento nacionalista, de jeito nenhum, nem ao Partido Svoboda, nem ao Azov, nem a ninguém. Eu tenho minhas próprias opiniões. Eu podia discutir um pouco com ele, mas eu gostava do modelo econômico. Criar um paraíso fiscal lá, atrair investimentos, isso me agradava. E quando agora, não agora, mas quanto tempo já passou, Zelensky impôs sanções contra ele. Até contra Poroshenko foram impostas sanções. Mesmo assim, eu apoiava Poroshenko nessa posição. Isso, em primeiro lugar, é ilegal.
Isso indica que não há Estado de Direito, não temos juízes. Ele não foi ao tribunal, não envolveu os órgãos de segurança, não há transparência nesse processo. Zelensky simplesmente pega e tenta destruir seus oponentes políticos. E contra Gennady também. Nós consultamos como agir corretamente para contestar todos esses pontos. Mas você vê, até mesmo Poroshenko, tendo algum aparato, mecanismo, recursos, advogados, até agora não conseguiu levar isso até o fim lógico e obter a decisão correspondente. Por isso, nas últimas semanas antes da morte dele, sentia-se tensão, decepção com o Estado. Mas ele lutava, ele continuava, entende? Ele de alguma forma se preparava. Mas acho que, mesmo assim, todos esses estresses nervosos, eles simplesmente o levaram a isso. O que houve com o coração dele? É a morte de uma pessoa assim, uma pessoa interessante, uma pessoa intelectualmente desenvolvida, com ideias interessantes. A culpa também é do Zelensky, só do Zelensky. Se não fossem as sanções e processos criminais, além do confisco de bens, a pessoa teria seguido sua vida. E nós ouviríamos, porque cada um de nós, por exemplo, quem é politicamente ativo, não é só isso. Eu expressei algo de dentro de mim, ouvi um, outro, o terceiro, formei minha opinião, onde alguém vai conduzir. E para mim, digamos, foi agradável ouvir isso. Agora eu acho que perdemos uma pessoa muito importante na vida sociopolítica do nosso país, alguém que era interessante de ouvir. E como a Europa observava tudo isso calmamente, que tenta ensinar democracia a todos. Eu costumava ser tão ingênuo, achava que tudo era tão simples. Eles observavam enquanto eram impostas sanções claramente contra opositores políticos, absolutamente sem provas, nem sequer fizeram isso para cumprir uma formalidade. Alguma coletiva de imprensa do SBU na tela, uns vídeos, uns áudios, uns documentos. Olha, eu não gosto dessas sanções. Quando comecei a ver isso, fiquei simplesmente chocado. Obrigado. Entreguei documentos sobre violações de direitos humanos ligados à alta traição de Zelensky. Entreguei no Reino Unido. Entreguei ao governo através do M6 na Espanha. Pode ser que seja assim, ou estavam se fazendo de bobos, não sei. Então, nada aconteceu e nada foi adiante, porque essas pessoas me ligaram do Reino Unido. Lembra do maior ministro da Defesa, que quase virou embaixador no Reino Unido? Sim, sim. Eu tenho uma correspondência confirmada oficialmente, eu a publiquei na minha página. Lá é preciso dar o agremon, a aprovação para a nomeação do embaixador. E eles me enviaram para que levassem em consideração minha informação, e eles não o aprovaram, e eu forneci informações sobre onde ele lava dinheiro, em quais países, o que ele está construindo, ele se envolveu em construção. Reznikov. Ninguém, nem o Nabu, demonstrou interesse nessa informação até agora. Mas então os ingleses assumiram isso, mas por outros fatos, eles me disseram em inglês, como é que se diz corretamente agora? Não podemos continuar nosso relacionamento, porque o relacionamento com a Ucrânia será comprometido. Autoridades ucranianas, não podemos continuar a comunicação com você, porque se fizermos isso, teremos problemas. Comunicação com as autoridades da Ucrânia. Foi assim que soou, e do mesmo jeito. E os espanhóis simplesmente desistiram, eles simplesmente fugiram. Bem, aconteceu assim, percebi que não tinha a quem recorrer ali. Eles chegam a certos escalões intermediários. Todos ficam indignados que isso exista, que o dinheiro deles está sendo roubado, mas quando chega à liderança máxima do Estado, eles têm outras prioridades. Vocês lutem, nós vamos fornecer, roubem, lutem. O principal é enfraquecer a Rússia, derramem o sangue deles. Parece isso, né? Ou seja, uma espécie de consentimento silencioso. Isso está errado, é um absurdo, nós sabemos, mas isso nos beneficia. Bem, falando grosseiramente, sim, sim. Eu acho que, se são atores políticos experientes, isso vem desde os tempos imperialistas. Sempre foi assim. A geopolítica é assim. Aqui não é preciso simplesmente idolatrar a União Europeia, achar que tudo aqui é ótimo, é preciso levar isso em consideração e entender as consequências. O mesmo Estado europeu, integração. Bem, sim, mercado de capitais, mercado de trabalho, ausência de fronteiras, isso é bom, nós somos a favor disso.
Mas a mudança imediata e o surgimento do Estado de Direito dependem de nós, é nosso dever. Isso depende mais de nós, quem vai comandar os órgãos de segurança pública, quem vai ser o procurador-geral, quem vai ser o presidente. Mas eu, em geral, sou a favor de abolir o cargo de presidente. Não há experiência bem-sucedida, é preciso eleger o primeiro-ministro no parlamento. E se não for capaz, então 6 meses, 1 ano e adeus, venha outro. Eu acho que a Itália é um bom exemplo. Quantas vezes no século passado, acho que umas 50 vezes, eles elegeram, limparam dessas máfias, de toda essa influência e de alguma forma chegaram a um certo nível de vida. Muitos de nós agora querem viver lá. Mas entende, isso é a Itália, é dinheiro antigo, é cultura. Eles ganharam isso há muito tempo. Essa ideia é comum agora. Mas comecei a procurar exemplos de um país que conseguiu fazer reformas em um sistema parlamentarista e além da Margaret Thatcher não consegui lembrar de mais ninguém. Ou seja, já é um país rico onde só precisa mudar um pouco a fachada, mas para levantar radicalmente o país e fazer reformas radicais, na prática só presidentes conseguem fazer isso. Não estou dizendo que isso está errado, é uma questão que precisa ser discutida, pensada, mas não acho que isso seja uma receita. A gente teria que eleger e encontrar uma pessoa assim. No futuro próximo, não vejo ninguém assim. Isso significa que talvez algum dia possamos voltar a esse tema de um poder presidencial forte. Agora, isso seria uma usurpação, e isso seria terrível. Com o que está acontecendo hoje, com certeza precisamos discutir isso, Vitaly, mas já falamos sobre tanta coisa. E as pessoas agora estão assim, pelo que percebo em muita gente. Embora quem me assista pareça ser otimista, eu tento dar esperança às pessoas, mas muitos já se decepcionaram com tudo. Não veem luz no fim do túnel, não sabem o futuro da Ucrânia. Perguntam, Denis, temos chance? E você, Vitaly, temos chance? Acho que sim. Claro, temos. É por isso que eu trabalho, eu quero voltar à vida pública, política, me candidatar e ocupar cargos no governo. Definitivamente, ainda não acabou para mim. Eu ainda tenho 52 anos, olhem para o Trump, a idade dele, eu ainda tenho 30 anos pela frente, posso trabalhar pela Ucrânia. A única coisa é que, eu acho, a situação com o Irã vai acabar, e o Trump, de qualquer forma, vai ter que voltar à questão da paz na Ucrânia. E até as eleições no Canadá, no Congresso, haverá mudanças. Eu tenho certeza disso, caso contrário, será preciso anunciar algo, falar sobre alguma coisa. Há uma chance de que eles possam perder cadeiras, os republicanos, então haverá algum resultado, mesmo que não consigam alcançar uma paz duradoura, ainda assim algo relacionado a cessar fogo. E talvez mostrar à sociedade que realmente Zelensky não quer isso e que esse é o problema deles, mas mostrar que eles desviaram dinheiro, transferir a responsabilidade para alguém. Pode ser? E por que não? Você se adiantou e disse que quer voltar à Ucrânia para viver e participar da política. Essa seria a minha última pergunta. E quais, se você puder dizer, você pessoalmente vê como condições para o retorno, depois das quais você acha que já dá para voltar ou pelo menos pensar nisso? Bem, eu fui embora, eu tinha 2 problemas. O TTSK, bem, era assim que chamavam, na verdade, era o SBU. E eles tinham esse direito. Bem, era isso lá, sobre a mobilização, se eu não tivesse servido, ou esses problemas médicos. Já recebi a decisão do tribunal, que é bem interessante. Eu queria dinheiro lá, não me pagaram o último salário e não há prescrição sobre isso. Eu entrei com o processo justamente por causa do dinheiro, mas o tribunal não me deu o dinheiro. Mas ele descreveu na fundamentação, descreveu o meu serviço militar. Agora não dá mais para dizer que eu estava fugindo do serviço. Você é mais alguém? A decisão do tribunal já definiu os fatos. Servi nas forças armadas deles. Agora pode ser mais fácil para mim, talvez eu volte ou continue. Nossos tribunais são assim agora. Quando o centro de recrutamento não puder mais pegar gente na rua, considero isso importante, além de outros fatores. Preciso ver se houver eleições presidenciais imediatamente, se vou participar de alguma forma, seja em alguma equipe ou, talvez, de forma independente, com a cobertura do que está acontecendo, direcionando o pensamento das pessoas em uma determinada direção. Então, talvez eu volte para participar das eleições, mas, claro, a questão da segurança para mim agora é a prioridade número 1. Vou ter que contratar segurança de novo, como antes, porque Zelensky, ele também é vingativo. Vão querer se vingar.
Isso é certo. Isso é um fato, claro, claro. Muito obrigado. As pessoas receberam muitas informações e opiniões diferentes, concordamos em alguns pontos e discordamos em outros, mas o principal é mostrar a discussão. Sabe, isso me revolta profundamente, não existe nenhuma discussão pública. Eles destruíram toda a liberdade de expressão, a discussão, e colocaram as pessoas nessa bolha de propaganda, de manipulação. A liberdade de expressão sustenta a democracia. Sim, se algum dia vocês quiserem entender como foi que aconteceu a rendição da Ucrânia no início da invasão, a questão da traição. Eu ainda tenho essa reclamação, ainda está com Roncharenko em 27 páginas. Então, em algum programa podemos analisar gradualmente, passo a passo, o que aconteceu e por que ninguém foi punido. Desculpe, Zaluzhny e Budanov estão todos lá. Como eu disse, eu era militar, eu estava próximo deles. Eu tenho cartas para Zelensky, ao comandante-chefe, na véspera da invasão, nas quais eu exigia e dizia que a Ucrânia não estava pronta. Faltava a lei de nacionalidade, não houve resistência, nem mobilização dos quartéis generais ou criação de unidades de defesa territorial. Escrevi muita coisa, e quando fui para o serviço, o comandante me chamou e disse: Vitaly Mikolaiovich, sua reclamação ao presidente veio para mim para ser cumprida. Vá e cumpra, entende? Uma situação absurda, ou seja, minha própria reclamação, eu mesmo a cumpri. A resposta foi enviada ao Zelensky pelo comandante-chefe, onde havia uma reclamação de Cupri, e o executor era Cupri. Entende, né? É um absurdo. Todos os chefes das administrações estaduais regionais, das administrações militares, foram reunidos comigo. Eu conversei com todos eles. Falei diretamente com o gabinete do presidente, então coordenado por Kirilo Timoshenko, que eu já conhecia há muito tempo. Ou seja, todos os chefes dos órgãos de segurança, incluindo Venediktova, que na época era procuradora-geral, Sukashov, do DBR, todos nós nos comunicávamos, porque eu era responsável por uma área muito importante. É uma formação voluntária, são 100 mil pessoas. Alguém matou alguém, houve fogo cruzado, algo ocorreu em algum lugar. Essas questões surgiam sempre. E eu tenho elementos muito sólidos que apontam para Zelensky e seu círculo próximo. Isso eu vou testemunhar no tribunal, mas não quero ficar em silêncio, quero que todos saibam. Combinado. Esse é um tema interessante e as pessoas vão se interessar e isso é definitivamente bom. Muito. Obrigado pelo programa. Para você também, até logo.